meus amigos do canal, mais um podcast e hoje estou aqui acompanhada com o expositor João Cândido. Seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia, obrigado pelo convite, que a gente possa ter um encontro maravilhoso e que as nossas dúvidas possam ser esclarecidas. Com certeza, nós vamos falar sobre o jugo leve, capítulo 6 do Cristo Consolador, após a vinheta. Meus irmãos, vocês já estão com o Evangelho na mão? Então vamos lá, capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vamos começar, Cândido. Eu queria saber o que é o significado do jugo. Patrícia, a gente, para compreender o capítulo 6, a gente tem que estudar um pouquinho, naturalmente, e buscar a compreensão de alguns termos que estão contidos neste capítulo. Eu até leio aqui um pedaço, Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Extremamente simples, Patrícia, da gente compreender. É o Cristo dizendo, vinde a mim. Tá? Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Confesso para ti, Patrícia, que quando eu comecei a estudar um pouco sobre o Espiritismo e buscar mais informação do Evangelho, eu fiquei meio em dúvida a respeito dessa ideia do jugo. Por quê? Quando a gente vai para o dicionário e procura o significado desta palavra, vou largar aqui o Evangelho, Patrícia, tu vê que o jugo é uma peça de madeira um tanto pesada, que é colocada aqui no ombro de dois bois para que eles mantenham o compasso. Mas já começa aquela primeira ideia, madeira pesado no ombro. Mais adiante a gente vai buscar o significado no dicionário também, e tu percebe que o significado dessa palavra jugo é submissão, obediência, domínio. Então a gente fica meio que se questionando assim, puxa vida, será que eu estou entendendo bem o significado desta palavra? O que será que realmente o Cristo quer dizer com isso? Então a gente vai buscar o significado real disso aí. O jugo diz respeito à observância da lei divina. Quando nós compreendemos a lei divina que o Cristo veio nos trazer, e uma vez aceita esta lei, a gente começa a estabelecer um vínculo de obediência do ser imperfeito que somos nós, para com esse Deus perfeito, amoroso, misericordioso, que deseja a nossa felicidade. Então, o homem, através do seu livre-arbítrio, vai começar a se esforçar a praticar essas leis. Então, assim, o jugo de Cristo significa cumprir humildemente a vontade dele e permitir que ele, Cristo, oriente a nossa vida, para que a gente alcance a felicidade. Percebe, Patrícia, que tem toda uma dinâmica que, de certa forma, a gente pode usar o termo jugo como uma maneira, jugo suave. Por quê? Mais adiante a gente vai ver que o Cristo nos pede muito pouco. Ele nos pede que a gente pratique a caridade, faça o bem. Tá? E isso aí é seguir as leis de Deus. E quando a gente segue as leis de Deus, a gente está se encaminhando para a nossa evolução e vamos alcançar a verdadeira felicidade, que não é essa felicidade que nós aqui encarnados às vezes temos como compreensão, que são bens materiais, o carro, a casa, sabe? Então essa é a primeira ideia, Patrícia, assim, que eu passo, tá, a respeito do jugo. Mas esse aqui é um encontro de espíritas, e nós como espíritas temos que alargar um pouco mais a compreensão a respeito deste capítulo.
Quando o Mestre diz assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele está nos dizendo que ele é o caminho. E ele, como mestre, ele está consciente do papel que ele exerce na humanidade. Ele é o Filho de Deus, é o nosso irmão mais velho, que veio nos orientar o caminho. E ele traz essa responsabilidade para ele, essa responsabilidade de consolar os aflitos, mostrando os caminhos. Então todos os sofrimentos, mais adiante ali no capítulo diz assim, todos os sofrimentos encontrarão consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar. Bom, como a gente está alargando essa compreensão, nós temos que ter em mente que Deus não castiga. Quando a gente coloca essa ideia do jugo, do peso, na internet muitas vezes a gente tem aquele símbolo de uma pessoa carregando uma pedra lombo acima, sabe? Normalmente é a ideia de jugo, né, das pessoas. E a gente fica pensando assim, será que esse jugo é Deus que coloca para nós? Não, com certeza que não. Deus é soberanamente justo e bom. Olha só quando a gente fala isso, Deus é soberanamente justo e bom. Será que Ele deseja o nosso mal? Ele é misericordioso, sabe? Então quando começa a compreender que esse Pai amoroso, Ele está querendo a nossa felicidade e nos dá o seu Filho aqui para nos dar o exemplo, sabe? Isso é ser amor, é compreender, é desejar que os seus filhos cresçam e evoluam. Como estamos alargando a nossa compreensão, como a gente tem que ter este entendimento de que somos espíritos imortais. Portanto, a gente tem uma vida futura pela frente. Nós estamos aqui hoje buscando aprendizados, estamos vivendo uma encarnação aonde nós estamos procurando aprender e, digamos assim, fazer uma compreensão dos nossos erros do passado. Tá? Então, coisas que a gente não aprendeu na vida passada, a gente está aqui buscando essa nova lição. Tá? Então, é através das reencarnações que a gente vem fazendo, que a gente vai buscando esse aperfeiçoamento e essa busca infinita até a perfeição, até a felicidade. E as leis de Deus, elas são imutáveis. O Evangelho do Cristo, a lei moral do Cristo, também é imutável. Se nós pegarmos o que está hoje no Evangelho, ele serve para aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, serve para hoje, e daqui a 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil anos, essa lei moral ainda vai estar vigindo. Então, quando a gente começa a compreender as leis do Pai, a gente começa a dar um significado, então, dizendo que o jugo é leve para aqueles que seguem as leis imutáveis do Pai. Patrícia, não sei se nesse primeiro momento ficou claro assim esta compreensão. A gente pode dizer um pouquinho mais então ainda de que Deus está sempre nos oferecendo oportunidades, né? Então, caso a gente se arrependa dos erros, né, que a gente comete, Deus está sempre nos dando oportunidades. Ele não nos castiga, jamais vai nos castigar. Mas a lição que a gente não aprendeu em vida passada, ou a lição que a gente não aprendeu ainda agora, ela sempre vai aparecer na nossa frente. Seja paciência, seja sobre mágoas. Então, enquanto a gente não aprender o perdão, olha, enquanto a gente não aprender a perdoar, aquela lição, ela vai vir na nossa frente. E é isso aí que faz com que a gente vá evoluindo. O fardo ficar leve, né? Isso. A gente tem que perdoar. E eu me lembro da reforma íntima, quando a gente fala, né, bem dessa mágoa, do perdão.
A gente tem que ter essa reforma íntima conosco para poder se libertar, né, dessas... Também, Patrícia, além da reforma íntima, nós espíritas ou aqueles que estão galgando este caminho de buscar esse conhecimento aqui espírita, nós temos que ter muito em mente assim, essa noção de lei de ação e reação, sabe? Eu não posso fazer o mal para uma pessoa e querer que ali na frente ela me faça o bem, ou eu colher o bem. Então, tudo aquilo que a gente fez de errado nesta vida ou em vida passada, eu tenho que corrigir, eu tenho que melhorar, porque aquilo ali vai ter uma resposta das leis imutáveis, porque isso é uma lei imutável. Tá? Assim, nós somos livres para plantar, mas a colheita é obrigatória. E quando falamos em reação, isso é tão interessante porque a reação às vezes não é num ato, mas ele vem em formas de doenças, né? Em formas de problemas financeiros, emocionais, em diversas formas. E a gente pergunta, por que está acontecendo isso comigo? Mas a gente tem que estudar a gente mesmo, o porquê que eu cheguei nesse ponto, o que eu fiz, né? Qual foi a ação que eu cometi para chegar naquela reação. Isso. Perfeito, Patrícia. Eu vejo assim também que a dor, a aflição que todos nós sentimos, ela não é algo que a gente possa dizer assim ruim. A gente pode pegar a fisiologia da dor, digamos assim, na medicina. Alguém quando tem uma perna fraturada, por exemplo, que bom que a gente sente a dor. Estranho? Não, não é estranho. Vamos ver o lado positivo da dor e o lado da fisiologia. Se nós não sentíssemos a dor, o que aconteceria? Aquela fratura, ela romperia, causaria ali rompimentos de vasos, teríamos uma fratura exposta, e isso aí causaria o fim da pessoa, a morte do plano terreno. Tá? Agora veja também as nossas aflições, essas angústias. Quando nós temos mágoa, a gente começa a sentir um aperto no coração, uma dorzinha no estômago. E aí, tudo isso começa a provocar o despreendimento de uma química nociva ao nosso organismo. Então essa mágoa, essa angústia, está nos dizendo que alguma coisa não está no seu equilíbrio. E a gente precisa ver o que está causando aquilo ali. E muitas vezes pode ser uma coisa simples, como um perdão. E a gente sempre fala no meio espírita que o perdão, ele liberta a gente. E quando eu não perdoo, eu posso ter um inimigo por 1, 2, 3 encarnações querendo me prejudicar. Então, o jugo é leve porque é muito mais fácil a gente perdoar do que ter alguém nos perseguindo 2, 3 encarnações à frente. Então, se eu seguir a lei do Cristo, o jugo é leve. Se eu não seguir, ela é pesada. Quando então se fala leis imutáveis, só para eu compreender, você está falando de leis morais? Sim, Patrícia. Tá, eu vou pegar uma colinha aqui porque isso é um capítulo à parte que a gente num próximo encontro aqui pode debater, porque é um tema maravilhoso e a gente fala seguidamente nas nossas palestras, nos nossos estudos em leis imutáveis, leis morais. E muita gente realmente fica perguntando, tá, mas me dá uma a uma aqui, quais são elas? Tá? Então, as leis morais ou divinas, a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei da justiça, amor e caridade. A gente poderia pincelar cada uma delas aqui. Lei de adoração, amar a Deus. Tá? E assim sucessivamente, cada uma delas, tá, Patrícia? Então, um tema aí para o nosso próximo episódio, leis morais, para nós entender um pouquinho cada item. Obrigado por essa oportunidade de a gente poder saber o que são essas leis imutáveis, porque a gente fala as palavras tão bonitas, às vezes não sabe o significado, né, do que seriam essas leis.
E veja, Patrícia, assim, que quando a gente começa a praticar as leis morais, que é o jugo leve que o Cristo veio nos ensinar, a gente compreende que a angelitude passa a ser uma meta possível de alcançar. E como a angelitude vai nos trazer a felicidade, o Cristo está nos dizendo assim, se seguir as minhas leis, tá, você vai chegar na felicidade, você vai ser feliz, mas é essa felicidade verdadeira, não esta outra que nós já havíamos conversado. Sim, então com o conhecimento dessas leis, a gente vai diminuindo um pouco o nosso jugo. Sim, o jugo é justamente, o jugo leve é cumprir as leis do Pai. Quais são essas leis? Essas leis morais agora que eu acabei de citar para ti, uma a uma. Quando a gente começa a compreender e começa a viver as leis, praticar, dia a dia, tá? A gente está levando um jugo leve. Porque como eu te falei agora há pouco, assim, é muito mais fácil, é muito mais leve, apesar de alguém entender diferente, é muito melhor a gente perdoar e se libertar do que ter alguém nos perseguindo 1, 2, 3 encarnações como um inimigo. Verdade. Então, Patrícia, o Evangelho do Cristo, ele é o maior e melhor código moral que existe na Terra, capaz de nos tirar das trevas, das aflições, angústias e sofrimento. Quando a gente estuda e conhece esse código moral, a gente tem condições de buscar a luz, a evolução e buscar o nosso progresso. Certo. Então, Cândido, como conhecer e falar com Jesus? Muito legal, muito boa essa pergunta. Eu acho que é algo muito simples. Primeiramente, através da prece, a gente consegue conversar com o Cristo. Aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, querem conhecer mais esse Cristo, o seu Evangelho. Então, estudar o Evangelho, fazer o Evangelho no lar é algo maravilhoso. Esses dois caminhos, com certeza, são os melhores. A prece e ler o Evangelho. Então, quando a gente lê ali, né, que a felicidade que o Jesus promete, explica para nós essa condição, a sua assistência a essa felicidade que Jesus promete aos aflitos. Jesus nos impõe por dever o amor e a caridade. Tá? Então esse fardo é leve quando nós fizemos essa condição do amor e da caridade, praticar o bem. Então, isso é a única exigência que ele nos pede. Tá? É muito simples. É só isso que ele está nos pedindo. Basicamente é isso aí, Patrícia. E na pergunta 886 do Evangelho, diz assim, qual o verdadeiro significado da palavra caridade como entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, é somente isso que Jesus pede para nós. Assim a gente encontra a felicidade. É isso aí. Aí o nosso jugo é leve. Ele não nos pede muito, apenas amor e caridade. Então, meus queridos amigos, a gente deixa aqui, Cristo Consolador. Este é o nosso Cristo Consolador. Tá com alguma dúvida? Pergunte a Ele, converse, mentalize. Eu, quando mentalizo, é uma luz, né? Tão forte que eu não consigo nem abrir meus olhos, que eu consigo enxergar com o olho fechado. Então, imagina o poder que tem, que passa quando a gente lê o Evangelho, quando a gente busca se conecta a palavra, quando a gente se conecta com Cristo. E vamos praticar, não é mesmo, Cândido? Vamos praticar todos esses ensinamentos que Ele coloca, que Ele nos deixa. Gostaria de deixar mais uma palavrinha? Fica o convite, né? Façamos o Evangelho no lar. Eu confesso para vocês que a minha casa se transformou para melhor. Depois já faz alguns anos que fizemos o Evangelho no lar. E como é bom conversar com Cristo. E cada um está no seu momento de evolução. Tá?
Alguns estão hoje fazendo uma primeira prece, outros estão lendo pela primeira vez o Evangelho, e cada um está num momento de caminhada, e a gente tem que entender e respeitar a todos. Mas é maravilhoso a gente ler, fazer o Evangelho no lar e principalmente buscar compreender e executar as lições aprendidas no Evangelho. Obrigado pela oportunidade, Patrícia. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu que agradeço pela visita, que venha mais vezes para a gente tirar várias dúvidas, porque são tantas temas para a gente abordar, tirar dúvidas. E eu quero agradecer também por ter vindo, a todos que estão assistindo e que possam aí compartilhar, né, que a gente possa compartilhar o bem, tanto que a gente está aqui nessas palavras de Cristo, a gente tem que passar elas adiante. Então, a gente pede aí humildemente para que se inscreva no canal, que compartilhe, deixe seu like e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.